Bem, pessoal, bem-vindo ao treinamento de Proxy Squid. Esse treinamento vai ser composto por uma parte teórica, vai ser composto por diversas partes práticas. E o objetivo nesse momento é dar uma visão para vocês como é que funciona na teoria um webcache. Para quê? Para que depois vocês consigam entender quaisquer produtos que atuem na área de Secure Web Proxy. Então, o primeiro ponto que nós temos que comentar é o conceito de proxy. Então, o conceito do proxy, na verdade, ele é um intermediador entre a sua rede interna e a rede externa. Nesse caso, usaremos a internet, mas não necessariamente poderia ser a internet. Mas na maioria das vezes é a internet, que é para onde o nosso agente, o nosso encaminhador, terá que fazer esse trabalho. Tá? Evitando assim que o cliente, no caso o web browser ou demais ferramentas, acesse diretamente aqueles servidores externos. Então, como eu falei, o proxy é um intermediário, uma transação de web, e na verdade ele é um programa entre o lado cliente, na maioria das vezes é um web proxy, veja bem, na maioria das vezes, lembre-se, poderíamos ter clientes FTP também para fazer esse tipo de coisa, e outros protocolos. E o servidor de origem, que é onde realmente nós vamos requisitar aquela informação. E ele é chamado na nomenclatura de web proxy como OCS, Origin Content Server, ou seja, servidor de conteúdo de origem. Também são conhecidos como gateways da camada de aplicações. Por quê? Porque ele fica lá na camada de aplicações. E ele cria duas comunicações. Uma entre o cliente e o proxy, e a outra entre o proxy e o OCS. Então ele tem que ser capaz de gerenciar dois fluxos TCP. Um com o seu lado cliente e o outro com o servidor da qual ele foi requisitado o conteúdo. E muitos dos servidores proxy fazem registro de acesso, fazem listas de controle de acesso, filtros de conteúdo, verificação de vírus e malwares, onde podem se acoplar através de alguns protocolos, como o ICP, que nós vamos ver mais adiante. Ele consegue facilitar o processo de rastreabilidade de malware. Algumas situações, algum equipamento pode ter uma assinatura com um serviço externo na nuvem, em que de tempo em tempo toda a base de dados de assinatura dos seus vírus e malware são atualizados em tempo real. E obviamente a função de armazenamento de conteúdo, que é conhecido como caching. Então, mais uma vez, a ideia do proxy é ser um intermediário nessa transação. Do lado esquerdo nós temos os clientes e do lado direito nós temos os servidores de conteúdo. E como é que funciona? Pede uma página de internet, o servidor executa o seguinte algoritmo: tem uma página interna da internet no cache? Se sim, retorno essa página. Com isso, eu ganho o que? Largura de banda. Eu evito de ter que ir para o mundo externo, ganhando assim desempenho. Tá? Por mais que nós temos a internet hoje rápida e grande largura de banda, existem situações em que você consegue acelerar esse processo. Então está no cache, entrego. Se não, carrego a página e depois respondo o resultado para o cliente. Agora, vamos ver que nem todo conteúdo pode ser cacheado ou não. Aquele conteúdo tem que ter um tempo que nós chamamos de fresh. Estejam frescos para serem entregues para o cliente. E após isso, ele passa para um estado de envelhecimento, ou stale. E tem que existir o cache, o caso do servidor proxy, tem que ter um controle
sobre essas informações no cache. Então, mas para que eu quero realmente um proxy na minha rede? Primeiro, reduzir a utilização da largura de banda. Ou seja, quanto mais objetos eu conseguir armazenar e conseguir entregar via servidor proxy sem ter que ir lá fora, muito bem. Isso me dá o que nós chamamos de hit, ou acerto. Se houver um miss, ou seja, uma não encontrei, ele vai lá e busca. Então imagine um documento, um arquivo PDF, que é um objeto, tá? Em que eu armazeno que várias pessoas também precisam daquele mesmo documento. Vamos dizer que tenha 1 mega ou 5 mega aquele documento. Poxa, imagine quanto eu vou ganhar de desempenho se eu conseguir cachear essa informação e entregar para os meus clientes sem ter que, para cada um, ter que buscar lá fora. Com isso, eu melhoro a utilização da largura de banda e também a sensação do usuário na sua navegação, reduzindo o tempo de carga dos objetos. Ou seja, eu tenho ele localmente, obviamente ele vai ter a sensação de estar muito mais rápido o acesso. Outra coisa, aplicar políticas de acesso à rede, o que nós chamamos de ACL. Eu posso bloquear palavras, eu posso bloquear sites, eu posso bloquear diversos tipos de conteúdo. Então eu posso, de acordo com a política de segurança que a sua empresa definiu, você consegue, através das listas de acesso, controlá-las. Quarto, monitorar o tráfego dos usuários ou relatar o uso da internet para os usuários individuais ou em grupo. Ou seja, eu tenho uma ferramenta, posso ter ferramentas que podem me gerar gráficos estatísticos sobre a utilização de determinados sites, pontuar. Eu posso gerar um relatório que as pessoas estão tentando acessar sites indevidos. Veja bem, o proxy não tem a capacidade de inspecionar o tráfego no que tange informar para você, o usuário, o que está fazendo ali dentro. Tá? Ou seja, ele não tem condições de abrir o pacote e ficar vendo se você que tipo de operação você está executando. Então, ele, por mais que ele seja obrigado a olhar o conteúdo, você, quando o administrador, não olha o conteúdo dessas mensagens. Tá? Então você protege, na verdade existe uma proteção contra a privacidade, a favor da privacidade, desculpa, a favor da privacidade. Agora sim, eu posso inspecionar para ver se você está tentando acessar alguma coisa de forma não autorizada. Se minha política não permite que você fique assistindo vídeo de YouTube, eu não vou olhar o conteúdo, mas sim, se você tiver sessão do YouTube, eu posso aplicar uma regra de bloqueio. Outra forma de garantir a privacidade, não expor a marca do usuário diretamente no acesso externo. Tudo faz em nome do proxy. O proxy sempre faz qualquer procura lá fora em nome dele. Desculpe, em nome do usuário. Nunca você acessa diretamente nenhuma informação externa. Também posso distribuir a carga entre diversos servidores de web. Aí nós colocaremos o nosso servidor web trabalhando no modo proxy reverso, tá? Onde eu peço o servidor proxy, ele vai lá, busca as informações nos servidores por detrás dele e entrega aquela informação. Então, se eu puder cachear também, se eu puder cachear todas as informações no servidor web, eu inclusive consigo tirar um pouco da carga de trabalho dos meus servidores web controlado pelo proxy. Então é uma técnica chamada reverse proxy. E obviamente filtrar as requisições ou os retornos usando um antivírus malware integrado. Então vários produtos hoje, novamente os produtos pagos, você paga uma licença à parte, tá? Que você ativa, você acopla um sistema de antivírus que ele se comunica por um protocolo específico para que ele cheque no seu cache se existe um malware ou se existe um vírus dentro do cache do seu servidor proxy. Então, mas o que é o web cache? Então, ele vem do francês, significa armazenar, para armazenar. Obviamente
o custo é benéfico quando o custo de armazenamento é menor do que o custo de recuperar ou computar a informação novamente. Ou seja, quanto mais tempo eu puder armazenar isso e entregar, ou seja, eu ter mais hits do que miss, ter mais acertos do que falta, aí sim é grande vantagem de eu utilizar o Webcache. Ali usa dois conceitos, que é o conceito temporal e espacial. E aqui eu coloco a explicação. Temporal. Alguns pedaços de informações são mais populares do que os outros. Mais lá na frente, na verdade, no próximo módulo, nós vamos ver algumas situações dentro do Squid que você pode configurar esse parâmetro diretamente, tá? Principalmente no algoritmo que vai fazer o descarte das informações. Informações, pode ser que informações pequenas tendem a ser mais populares do que informações grandes. Poxa, mas em compensação as informações grandes me economiza muito mais largura de banda. Então existe um mecanismo dentro do Squid que permite a gente configurar um algoritmo próprio para mudar a percepção da popularidade dos objetos armazenados. E a filosofia espacial, a requisição de certos pedaços de informações ocorre em conjunto de outros. Ou seja, peço um pedaço de informação, e obviamente eu sou obrigado a requisitar outros pedaços de informações em conjunto. Novamente, Webcache. Os caches usam referências de localização para prever futuros acessos baseados nas informações anteriores. Baseado nisso, nós temos duas coisas. O hit é quando eu acerto. E o miss é quando não tem. Quando não tem, eu tenho que ir lá buscar. Tá? E quanto à consistência, eu tenho dois tipos. Ou ele está fresco, fresh, fresco ou novo. Ou está stale, que é velho ou envelhecido. Tá? Aí eu coloco assim, caches podem usar cópias fresh imediatamente. Perfeito? Se está novo, eu entrego. Se está velho, dependendo da situação, eu posso descartar, tá? Ou eu posso validar. Aí depende muito de como foi requisitado isso. Exemplo, eu tenho uma informação que está muito velha e eu não tenho mais espaço para armazenar. Então o que eu posso fazer? Eu posso descartar, apagar essas informações envelhecidas em prol de novas informações frescas. Ou eu peço uma informação, o proxy já classificou ela, já expirou o tempo de vida dela, o edit time dela, e a partir desse momento ela ficou velha. Mas alguém acabou de requisitar aquela informação. Então, para eu ter certeza se essa informação está válida ou não, eu tenho que validar esse conteúdo externamente. Então, dentro do quadrante mágico do Gartner, podemos observar, aqui temos vários produtos e fabricantes de webproxy. E no topo da liderança, nós temos lá a Blue Coat, que é líder. Eu já trabalhei, eu sou inclusive um cara certificado em Blue Coat, BCPPP. É um equipamento fantástico, é um dos melhores webproxy existentes, não é um equipamento barato, mas, como digo, volto a falar, cada caso é um caso. Nem tudo vocês vão conseguir resolver com o Squid, com o servidor gratuito. Por isso o nome diz, é software livre. Eles te atendem, é capaz de te atender até soluções de pequeno e na pior situação, médio porte. Mas existem situações, senhores, eu vou ser sincero a vocês, o Squid não vai resolver o problema de vocês. E vocês vão ser obrigados a adquirir produtos de terceiro. Por quê? Para melhorar o desempenho, melhorar a produtividade. Então, os principais líderes do mercado hoje são Blue Coat, Cisco, WebSense e o Zscaler. E em algumas situações, a McAfee. Então, dentro do nicho de liderança no mercado, nós temos esses principais players no momento. Então, o quadrante mais à direita te dá a visão dos líderes. O quadrante à esquerda, a visão dos desafiadores. Então, a Barracuda e os principais. Mais à esquerda inferior,
nós temos os principais jogadores, né, os principais concorrentes de nicho do mercado. Mas, na maioria das vezes, você vai ver o mercado usar muito Blue Coat e WebSense. Muito, mas muito. A Cisco, no Brasil, não tem tanto poder no que tange a Web Proxy. Mas a Blue Coat e a WebSense, com certeza, possuem estrutura nesse nível. Então aqui está um exemplo clássico, onde eu tenho a minha matriz usando um Web Proxy, nesse caso aqui é o exemplo da Blue Coat. Ele possui antivírus acoplado, usa o protocolo ICAP para conversar. Ah, Pitanga, mas por que não o antivírus não poderia estar dentro da caixa? Uma questão simples. A forma como as informações são armazenadas no cache, no disco dos equipamentos, não é a forma como vocês estão acostumados a ver no sistema de arquivos LTFS, ST3, ST4. Não é. É uma forma diferente, uma forma otimizada, de uma forma diferente de organização para que os objetos sejam armazenados. Então, simplesmente eu não posso mandar um antivírus fazer um scan do /var, /spool, /cache. Não tem como isso acontecer. Tá? Então, por isso que ele na verdade, ele conversa através de um protocolo próprio, chamado ICAP, para fazer o scan em cima do conteúdo. E aí verificar se o conteúdo tem malware ou não. Observem em que cada escritório remoto tem o seu próprio antivírus. Os seus próprios web proxy. Eu também posso criar uma configuração, chamada configuração hierárquica, em que os remotos trocam informações do cache, atualizando os caches com um principal, criando uma hierarquia de cache. Mas eu vou logo dizer para vocês que vários problemas estão relacionados com essa hierarquia. Antigamente, há muito tempo atrás, a maioria das páginas eram estáticas. Ou seja, a página já vinha praticamente montada para vocês. Então era muito fácil armazenar esse conteúdo e entregar. Só que ultimamente a tendência é que as páginas são dinâmicas, ou seja, elas são criadas em tempo de execução. Então os objetos mudam muito dentro de uma URL ou dentro de uma URI, que nós vamos ver o conceito mais adiante. Então eu não sei até que ponto vale-se a pena usar o recurso de comunicação entre os caches, porque existe a latência da própria rede. Isso pode encarecer, entre aspas, né? Pode haver um consumo de banda muito grande para que esses caches mantenham-se atualizados. Então, na minha visão, eu prefiro que crie-se uma independência entre esses proxies. Cada um cuida do seu próprio cache. Tá? Em vez de ficar usando largura de banda de forma desnecessária para ficar atualizando e validando objetos dentro do seu cache. Perfeito? Então, vamos ver algumas nomenclaturas que os web proxies utilizam. Tá? Primeiro é o conceito de objeto. Tudo aquilo que é trocado entre o cliente, o servidor e o proxy são chamados de objetos. Então, figura, GIF animado, arquivo zip, PDF, arquivo de áudio, páginas PHP, HTML, PHP, não que PHP você não baixa, ele gera o conteúdo dinâmico para você. Tá? Essa que é a grande diferença. Então, uma página PHP, uma página ASP, na verdade você não traz para o cache. Na verdade, quando você busca essa página, ela cria um conteúdo dinâmico em termos de execução e te entrega uma página HTML. Então você pede uma página em PHP, nada mais é uma linguagem script, e essa linguagem script retorna para você, pessoa que requisitou, uma página HTML. Então, quando essa página de retorno, sim, eu consigo cachear. Então, temos aqui algumas características dos objetos. Tem tamanho, tipo,
o tipo do conteúdo HTML, imagem, áudio, etc. O timestamp, propriamente dito, hora de criação, última hora de atualização, que nós chamamos de timestamp. E os dois principais recursos, estático e dinâmico. Como eu falei, respostas para recursos dinâmicos são feitas em tempo de execução. Você acessa uma página em Perl, você acessa uma página em PHP, uma página em ASP, e elas te retornam um conteúdo em HTML que toda hora pode ser mudado. Por isso que o termo dinâmico. A resposta para recurso estático são pré-geradas, ou seja, a página já está previamente pronta, independente do tipo de requisição do cliente. E de tempo em tempo, essas páginas são atualizadas. Mas veja bem, nós vamos estudar o conceito de cabeçalho. Quando você normalmente acessa a determinados tipos de página, o servidor web ele pode te informar através do cabeçalho o que pode ser cacheado, o que não pode ser cacheado. Imagine que eu pedi credenciais. Pô, mas será que eu posso armazenar as minhas credenciais no cache? Qualquer cara com acesso indevido pode vasculhar meu cache e pegar minhas credenciais. Então esse tipo de coisa não pode ser cacheado. Então ele pode setar um parâmetro para dizer o seguinte, ó, no store, ou seja, não armazene, justamente para evitar esse tipo de ataque em cima do cache. Tá? Então são algumas dicas para vocês. Então agora vamos falar sobre os identificadores de recurso. Um dos primeiros que nós vamos falar é sobre URI, que é o identificador de recurso universal, que são usados para identificação dos recursos, pode ser pessoas ou computador. Então, uma URI nada mais é do que uma cadeia de caracteres compacta, usada para identificar ou denominar um recurso dentro da rede mundial e a internet. A principal função disso é identificar e permitir a interação com representações do recurso através de uma rede, ou seja, facilitar o processo de procura dentro da estrutura da rede mundial, usando para isso protocolos específicos. Normalmente, as URIs são identificadas em um grupo definido em uma sintaxe específica e protocolos associados a ela. Essa que é a ideia de uma URI. Então aqui eu coloquei aqui a URL, que é o localizador de recursos universal, são localizadores de recursos uniformes, descrito na RFC 1738. E uma URI nada mais é uma URL sem o esquema. O esquema é propriamente o protocolo em si que você deseja acessar. Então poderíamos dizer que a URI é uma união da URL com o que nós chamamos de URN. Por quê? Porque um é o localizador, propriamente dito, e o URN é o nome, tá? E eles são subconjuntos dessa URI. Então, uma URL é uma URI que, além de identificar um recurso, provê meios de agir sobre obter e representar esse recurso, descrevendo o seu mecanismo de acesso ou como localizar ele na rede. Tá? Então a URI é como eu localizo esse cara dentro da estrutura. Tá? Então normalmente você tem todo o protocolo. A URL você tem todo o protocolo descrito. E a URI é propriamente só o www em diante. Então o URL ele tem o esquema do protocolo que eu quero. Já a URI, somente um pedaço dessa informação. E uma URN é uma URI que identifica um recurso pelo nome ou em um espaço de nome particular. Tá? Nós vamos ver. Basicamente uma forma que nós utilizamos para identificar um livro. Onde nós temos lá o ISBN, que é o identificador do padrão internacional de busca de livro, e você tem a forma como encontrar aquele livro dentro da estrutura. Então, cada URL possui um endereço de host, um host name,
ou o endereço IP. Assim, a URL está sujeita a um servidor específico, chamado servidor de origem. Mas veja bem, não quer dizer que propriamente quer dizer que seja um servidor. Se você tiver um mecanismo de load balance, você vai ter vários servidores. Tá? Foi exatamente o que eu acabei de falar aqui, né? Esta característica possui um lado negativo para o processo de caching. Ocasionalmente, algum recurso pode existir em 2 ou mais servidores. Ou seja, se eu tiver um ambiente de balanceamento de carga, se eu ficar associado àquele IP específico, e o usuário pedir aquele objeto que está associado a um outro IP, o cache não sabe como buscar aquela informação. Aqui é o URN. Uniform Resource Name, similares a URLs, mas referenciando os recursos de uma forma independente de localização. Então aqui, ó, um único nome pode referenciar um recurso e replicar em diversos lugares. Então, para resolver o problema do load balance, do conteúdo estar replicado em vários servidores, a gente pode utilizar o URN como referência. Então, quando uma aplicação requisita uma URN, ele deverá selecionar uma das localizações possível, possivelmente a que estiver mais perto e com acesso mais rápido, para recuperar determinado objeto. Ou seja, a gente resolve o problema de balanceamento de servidores. Ou seja, eu vou buscar pela URN, pelo nome propriamente dito, e não vou buscar pela URL aonde está associado ao endereço da máquina. Aqui estão alguns exemplos de como isso aqui acontece. Agora vamos falar um pouquinho sobre o protocolo HTTP, o protocolo de hipertexto. Então, basicamente, são em 3 versões: HTTP 0.9, 1.0 e 1.1. E nós vamos ver que na primeira versão ele foi criado basicamente para trabalhar com páginas estáticas. Não tinha nenhum tratamento de cabeçalho. A partir da versão 1.0 ele já começou a utilizar campos de cabeçalhos na especificação, e o HTTP.1 colocou várias melhorias no que tange ao desempenho do protocolo propriamente dito. Coisas como conexões TCP persistente, pipeline, controle de cache, o que eu posso cachear, o que eu não posso cachear. Então isso melhorou muito o funcionamento do protocolo propriamente dito. Quando a gente captura, vou colocar aqui um software para capturar o pacote. Deixa eu só ativar ele aqui. O Wireshark. Então, nesse momento aqui, eu ativei o Wireshark, capturei aqui alguns pacotes. Vou acessar aqui outros. Beleza. Acessei. Vou parar aqui. Vou pegar o conteúdo. E aqui podemos ver algumas coisas relacionadas à identificação. Então, podemos ver aqui algumas informações muito importantes no processo de cache. O GET, a versão do HTTP, o User Agent, que é o protocolo, o tipo de objeto que nós estamos pegando, a linguagem,
tipo de de codificação, um refer, que é o referencial da página, da URL propriamente dito. E aqui a resposta, HTTP. E aqui ó, outros objetos, olha, muito importantes no processo de caching. Ó, content length, accept range, a data, o age time, que é o tempo que o objeto pode ser consistente. E a partir dessa estrutura, então, passamos a ter o body. Aqui outras informações relacionadas ao cache, ó. Controle baseado pela origem, os cabeçalhos para controle, ó, age, date, count length, count range, x content duration, x cache. E aí vai, depois disso, uma linha, eu tenho o meu body, que é o meu corpo. Pode ser que eu tenha, pode ser que eu não tenha. Então depende muito da estrutura. Então todos esses aqui tem body. Então eu fiz aqui uma captura de uma conversação com o Wikipedia para olharmos o conteúdo e alguns cabeçalhos que são muito importantes. Esse aqui é o pedido propriamente dito do conteúdo. Então, e aqui a resposta desse pedido. Então, aqui na resposta tem informações super importantes no que tange ao que pode ser cacheado ou não. Tá? Então, vamos ver ó, que o padrão HTTP1, a conexão, cada conexão é fechada, e no caso do HTTP1, ele utiliza uma conexão manter viva, para que consiga aproveitar aquela conexão que já está aberta e melhorar o desempenho. E podemos ver essas duas conexões, ó, essa aqui é a conexão HTTP 1.0, onde eu tenho handshake, get response. Aí, processo de fechamento da sessão. Aí eu tenho que abrir nova, get response, fecha e fecha. Aqui não, aqui eu só abro uma única sessão e consigo emitir quantos get response eu precisar, mantendo sempre a minha sessão viva. Keep alive. Se nós colocarmos novamente aqui o Wireshark, ativo, start, globo.com, rapidinho, já entregou a página. Vou parar, faz um follow TCP stream. Vamos ver se a gente conta aqui, ó. Tipo de conexão, ó, keep alive. Por que ele está trabalhando com o protocolo HTTP 1.1, onde o código eu tenho lá, ó, 200 OK, tipo de conteúdo, application JavaScript, a última data de acesso, aqui é o controle de cache, a informação pode ser cacheada, onde eu estou dando como informação o max age em segundos, que essa informação pode ser armazenada, e os outros objetos relacionados ao que pode ser armazenado ou não. Mas aqui, ó, tipo de conexão, que é PLive, o refer, que é a referência daquele objeto, ele está associado ao URL http globo.com, e aqui o body, que é o corpo o corpo do meu pedido. Creio que isso que ficou bem claro para vocês agora, que realmente é uma conexão HTTP 1.1. Bem, dentro de uma conexão Keep Alive, protocolo HTTP 1.1,
Eu posso ter duas formas de trabalhar. Veja bem, isso depende muito da implementação do protocolo propriamente dito, tá? Então cada um pode ter uma implementação diferente. O pipeline é onde eu aproveito uma única informação e faço múltiplos get response. Ou seja, usando o próprio produto para fazer vários get, vários response. Numa conexão, múltiplas conexões, eu tenho get response para cada uma dessas conexões. Então, o cliente poderá fazer múltiplos guests sem esperar pela resposta de cada um. E, mantendo múltiplas conexões, o cliente poderá abrir múltiplas conexões TCP para acelerar, recuperando um grande número de objetos. Então, essa daqui, obviamente, tem melhor desempenho sobre essa. Mas, volto a falar, isso depende muito da implementação do protocolo propriamente dito. Então, como é que funciona o HTTP? O cliente envia uma requisição para a página hospedada no servidor web. O servidor analisa a requisição e retorna uma confirmação para o cliente com o código requerido para se fazer a página. Vamos ver vários desses códigos. O cliente poderá iniciar o processo de interpretar o HTML e construir a página. O cliente e requisições subsequentes poderão recuperar os objetos embutidos tais como imagem e outros recursos multimídia. Novamente, vamos aproveitar essa conexão aqui no globo.com e vocês vão ver exatamente isso. Vamos lá. Página globo.com recebeu o pedido, HTTP 1.1 200 OK. Uma vez que eu recebi isso aqui OK, eu montei a primeira página, a primeira parte. Muito bem. Aí aqui, eu estou pedindo outros pedaços, Exatamente aquele conceito, o host sglb em mg.com, e estou requisitando outros conteúdos. E aí vai. Peguei mais um pedaço. Aqui eu estou pegando mais um pedaço, de conteúdo. Ok, conteúdo image PNG. Aqui, image PNG. Ele começa a requisitar os outros pedaços da informação. Novamente, mais uma imagem. E assim funciona uma requisição HTTP. Então, isso que nós acabamos de falar, vocês estão vendo aqui ao vivo e a cores. Pedir alguma coisa e o que é o conteúdo propriamente dito. Aqui, esse caso aqui é um conteúdo, uma aplicação JavaScript. Depois eu vou começando a pedir outros objetos. Novo pedido, nova resposta. Agora eu estou pedindo as imagens, estou pedindo imagem. É feito exatamente a teoria disso daqui. O cliente enviou uma requisição para a página hospedada no servidor. O servidor analisa a requisição, retorna uma confirmação para o cliente com o código referido de fazer a página. Então está aqui, o código. O código de retorno, 200 OK. Código 200, que significa código OK. Se fosse um código 500, provavelmente a página estaria com algum problema. Se fosse código 301, eu lhe mandaria fazer um redirect da página. Temporariamente foi redirecionado para um outro lugar. Então, o servidor informa, gera essas informações para você. O cliente poderá iniciar o processo de interpretar HTML e construir a página, que é exatamente o que ele está fazendo aqui. Começou a construir a página. Recebeu e aqui ele começa a construir. Começou a construir. Aqui ele começou a pedir os outros pedaços. Preciso de outro pedaço. Aí ele começa aqui a responder. Beleza, então estou mandando aí. Image PNG. Isso aqui chamamos de cabeçalho e aqui o body, que é o corpo. Então a partir disso ele vai começando a montar. Dá um get, recebi a resposta, novamente vou mandando mais conteúdo. Perfeito? Então, outro exemplo. Esse aqui é um exemplo onde eu coloco aqui o request e observe que aqui eu tenho um código 302 movido temporariamente. Ou seja, foi movido para um outro local, no servidor Microsoft IIS 6. E aqui, os headers estão sempre presentes, mas o body é opcional, ou seja, eu posso ter um cabeçalho respondendo, mas o corpo, propriamente dito, ele é opcional, pode ter ou pode não ter.
Então, por exemplo, nesse aqui anterior, eu só tive os headers. Eu não tive body. Não tive corpo aqui. Já esse daqui, vocês estão vendo que tem os headers. Tem os headers. Logo depois desse espaço em branco aqui, eu tenho meu body. Que é esse cara aqui. Mas nem tudo quer dizer que eu sou obrigado a ter esse conteúdo aqui para baixo. Então, em algumas situações, isso aqui já é o suficiente. Perfeito? Então, vamos lá. Uma linha vazia indica o fim do headers e início do body. Está aqui, ó. Uma linha vazia indica o fim do cabeçalho e início do body. Mensagens body são tratadas como dados binários. Então tá aqui, vocês estão vendo exatamente isso, ó. Dados binários, ó. Dados binários. Mas se eu quiser ver em ASCII, também poderia ver. Formato cru, RAW. Nos headers é que encontramos informações relevantes ao processo de caching. Então aqui, ó. Ó, conteúdo length, age, experience, ó, data de expiração, cache control. Tudo isso daqui, senhores, são informações bastante utilizadas para o processo de caching. Sempre na resposta. A resposta é o que eu posso fazer. Eu posso cachear? Não posso? A informação está fresca? Não está? Qual é a data de validade? Qual foi a última hora que eu peguei aquilo ali? Quanto que vai expirar? Então observe que aqui ele colocou basicamente um dia, né? Um dia aqui, ó. A hora que eu acessei, a hora que eu recebi, desculpe, a hora que eu recebi, e que hora que vai expirar essa informação. Tá? E o tamanho máximo de age. Perfeito? Então aqui são exemplos dos métodos onde você pode encontrar. Get, recuperar a informação especificada. O head pega só o cabeçalho. HTTP, o post, eu coloco alguma coisa que eu posso submeter informação normalmente através de um formulário. O put permite ao cliente colocar alguma coisa numa atualização especificada pelo servidor. Delete, o cliente pode deletar uma informação requisitada. Trace, normalmente é muito mais para o processo de depuração, propriamente disso, e demais opções. Então, o HTTP ele só vai até o método post, e os demais métodos estão compostos no HTTP 1.1. Novamente, ó, o exemplo de um get pedindo alguma coisa. Aqui a resposta. Aqui, ó, o no cache aqui, senhores, não quer dizer que não pode ser cacheado, tá? Tem outras funções. Ele precisa ser validado, tá? Então, e aqui, provavelmente dito, eu tenho o meu header. Agora aqui, ó, cache control, ó, no store, os controles de cache que ele pode utilizar. No cache, must, revalidated, e aí, o post check. Então aqui tem os métodos que ele pode utilizar para controle do cache. Ele está usando aqui como no cache, ou seja, talvez precise de revalidar o conteúdo para dizer se ele está fresco ou não. Então eu coloquei aqui alguns exemplos de headers. Um cabeçalho consiste de um nome seguido por dois pontos ou um ou mais valores separados por vírgulas. Nomes multipalavras são separados por traços. Nomes de header e palavras reservadas são case insensitive. Então, aqui alguns exemplos disso. Só você viu, separado por vírgula. Host, dois pontos, espaço. Tipo de conteúdo, data, os outros, o que ele pode fazer ou não. Então, nós temos 4 categorias no header: entidade, requisição, resposta e gerais. Então, tamanho do conteúdo é uma entidade. Host e if modify since, quer dizer, o host é a coisa que eu tenho que requisitar. E outra coisa que eu estou requisitando é
desde quando isso foi modificado. São cabeçalhos de requisição. O age é aquilo que ele responde para mim. Tá? Então tá bom, o age time é de tanto tempo. Então vamos ver aqui. Então aqui eu tenho o host, que é a requisição. Vamos aqui, ó. Host if modify. Aqui eu não tenho if modify. Tá? Mas aqui isso aqui são exemplos de requisição. Ó. Host, accept language, refer, connection. E aqui tem um exemplo de resposta. Age, experience. Aqui o age. E posso também controle de cache, ó. Cache control. Max age. Aqui é um cabeçalho geral. Pode ter várias funcionalidades. Então vamos ver como é que isso funciona. Então, um get simples, um post. Aqui como é que funciona cada uma deles. Que na verdade nós já estamos vendo, que serve como referencial para vocês. Tá? Nós estamos usando aqui ao vivo uma consulta para facilitar o entendimento. Aqui um exemplo de página não encontrada. Recebe o código 404. Novamente, ó, accept headers, usado para indicar para o servidor quais conteúdos e tipo de mídia podem ser aceitos. Né? Aqui o host permite ao usuário requisitar uma URL digitada via browser para ser convertido em uma requisição GET. Está aqui. Então, características do nosso proxy. O que ele pode fazer para a gente? Pode fazer autenticação. Ele pode fazer filtragem de conteúdo. Pode fazer escaneamento de vídeo. Ele pode buscar coisas na frente. Ou seja, o que ele puder buscar na frente e armazenar em cache, melhor, porque não precisa eu ter que fazer isso. Nós chamamos de prefetching. O processo de translação e transcodificação. E controle de banda e limitação de tráfego. Então são algumas das coisas que podem ser feitas. Lembrando que existem produtos, por exemplo, que conseguem fazer autenticação e proxy transparente ao mesmo tempo. Tá? Por exemplo, o Blue Coat permite. Mas o caso do nosso servidor, no caso nosso servidor Squid, não permite fazer esse tipo de coisa. Tá? Ou você opta pelo modo transparente, ou você opta pelo modo tradicional, tá? Autenticação, ou sem autenticação. Então, alguns detalhes importantes. O protocolo define alguns cabeçalhos como fim a fim ou salto a salto. Tá? Para situações onde requisições de resposta podem passar através de outros proxies entre o cliente e o ACS. Aqui eu coloco os cabeçalhos fim a fim, transporte de informações em sistemas finais, cliente e origin server. Ele geralmente não deve ser modificado por proxy. O cookie header é fim a fim. Cabeçalhos salto a salto estão ligados aos sistemas intermediários, ou seja, podem passar entre vários proxies, em que eu posso remover um cabeçalho e substituir para o outro. Tá? Então, o Proxy Connection e Proxy Authorization são exemplos de salto a salto. Quando nós formos montar um ambiente de Squid de autenticação, vocês vão ver que ele trabalha e faz um pedido de autorização. Então, ele é um cabeçalho do tipo Hoop to Hoop. E o cliente usa a requisição Proxy Connection para perguntar ao proxy para criar uma conexão TCP persistente. Assim, ele poderá ser reutilizado para uma futura requisição. O Proxy Authorization contém as credenciais para acessar o proxy e não o ACS. É claro, né? Eu vou pedir autorização para o proxy, não pelo servidor de conteúdo. Então, aqui é um exemplo clássico desse tipo de informação. Então, eu pedi alguma informação. Aí, quem me respondeu foi o Squid. Aí, ele me gerou um cabeçalho do Squid, onde eu estou fazendo o processo de autenticação. E me colocou lá a página.
web proxy. Então esse aqui é o processo de autenticação no Squid. Novamente, observa aqui a manipulação dos cabeçalhos do proxy, ó. Novamente. Tudo isso aqui eu não sou obrigado a passar pelo proxy. Aqui, ó, proxy authorization. Então fiz aqui acesso à página do Vivo Linux. Desculpe. Pedi a página do Vivo Linux e automaticamente já me retornou pedindo proxy authorization. Depois que eu digitei corretamente, eu recebo o meu conteúdo, ó. Tudo isso respondendo via servidor web proxy. Então tudo isso aqui são informações manipuladas pelo meu web proxy. Ou seja, pediu authorization e respondeu, ou seja, se eu acertei, ok, a partir desse momento ele é o intermediário, eu vejo o conteúdo. Então, requisições não HTTP. Uma vez que o HTTP sabe sobre os proxies, as URIs não HTTP são proxiadas como requisições HTTP. Então, por exemplo, quando eu trabalho com FTP, eu uso, na verdade, no fundo, um GET. Tá? Então, ele tem que manipular esses caras com uma conexão não HTTP. Tá? E, obviamente, o proxy tem que suportar o tipo de conteúdo para ver como ele vai tratar essa informação. No nosso caso, o Squid trata muito bem esse tipo de estrutura. Aí, isso pode ser cacheado ou não? Então, vamos lá. Como o proxy decide se pode colocar em cache ou não, olhando diferentes componentes para uma requisição-resposta. Aí ele olha tudo, né? Por exemplo, ele pode olhar pelo status da resposta. Ou seja, se eu recebo uma resposta de erro, para que eu vou cachear aquilo ali? Ou se foi movido temporariamente. Bom, não vou cachear esse tipo de informação. Então ele pode usar como parâmetro esse tipo. Outra, o método de requisição, get, post. Então, de acordo com o método que eu for utilizar, eu posso cachear ou não. Próximo, response, o diretivo de response, como cache control. Então, ele vai olhar também o cache control aqui, ó. Esse aqui, onde ele vai determinar, por exemplo, o tempo máximo dessa informação. Então, essa informação aqui é cacheável. Tem outras que não, ele vai pedir para validar. Outras não. Então, provavelmente ele vai ter que olhar esse conteúdo. O response validator, ou seja, eu tenho que validar uma informação que está velha para ver se ela pode ficar fresca novamente para ser consumida e armazenada no cache. Ou aquela informação que está velha, ela ser renovada para ser utilizada. E o tipo de requisição de autenticação. Claro que se a autenticação não foi bem sucedida, eu não vou cachear. É uma questão lógica. Claro que alguns métodos de requisição não são cacheáveis independente da diretiva. Ou seja, se eu colocar um no store, cara, independente do que aparece no cache control, ele não vai ser cacheado. Ponto. Isso não vai acontecer. E alguns são cacheados por padrão. Mas lembrando que autenticação e cache control possuem precedência, ou seja, eles atuam antes do que o próprio código de status. Tá? Então tem uns que têm precedência ou não. Então, senhores, é importante vocês saberem isso, que às vezes vocês questionam, pô, mas o meu proxy não está acelerando nada. Então vocês têm que observar, analisar se as páginas que esse pessoal está acessando, se essas páginas podem ser cacheadas ou não. Por exemplo, se os caras estão acessando HTTPS, senhores, você não cacheia a página HTTPS em Security Shell, desculpa, usando SSL, criptografada. Esse tipo de página nunca vai ser cacheada. Perfeito? Agora, se eu usar o modo Intercept SSL, em que eu faço um man in the middle, eu consigo abrir o conteúdo, então a partir de agora eu consigo cachear
porque eu vou ter um certificado instalado no cliente e o outro ele vai abrir uma conexão com outro certificado com o servidor. Então, embora uma resposta seja cacheável, um proxy poderá escolher e não fazê-lo. Alguns produtos incluem heurísticas ou permitem que o administrador defina regras que evitam cachear certas respostas. Sim, por exemplo, no nosso caso aqui, no Squid, tem um parâmetro chamado Refresh Pattern, ou seja, padrão de refrescamento, em que eu posso passar parâmetros para ele cachear ou não, e vários outros parâmetros que normalmente não vem nenhuma receita de bolo, que nós vamos ver adiante, que nós podemos controlar. Nós não queremos que aquela informação seja cacheada ou uma informação que vem como resposta ser cacheada por um determinado tempo. A gente pode aumentar esse tempo dela ficar armazenada. Então existem várias formas de nós manipularmos esses cabeçalhos, tá? Então, alguns objetos possuem um maior valor do que outros. Um objeto que é solicitado com maior frequência, ou faltou no F aqui, e resulta em acesso de cache, é mais valioso do que um objeto que é solicitado apenas uma vez. Mas lembre-se que nós podemos modificar isso. Inclusive mudando o algoritmo do Squid. De escolha, de remoção, de deixar as coisas dentro do cache. E obviamente muitas respostas dinâmicas caem nessa última categoria. Se o cache poder identificar respostas inúteis, poderá economizar recursos e aumentar o desempenho por não cacheá-los. Mas isso, senhores, vai depender da habilidade de vocês. Alguns possuem inteligência identificando o conteúdo, alguns tipos de cabeçalho. Outros vocês vão identificar e ver realmente se vale a pena cachear ou não. Às vezes é um trabalho manual mesmo. Normalmente no Squid não possui muita inteligência. Então você terá que fazer esse controle manual e criar regras para que esse tipo de coisa aconteça. Já no Blue Coat, ele faz isso para você. Tá? Então, alguns exemplos de códigos. Status informacional intermediário. A transação está sendo processada. A transação foi processada com sucesso. 300 normalmente é usado para redirecionamento. 400 é um erro de requisição ou autenticação. O erro 404 páginas não existe. 401 você não está autorizado. E o 500 é normalmente uma resposta do servidor. Por exemplo, o servidor está muito sobrecarregado. Ele vai gerar um código 500 para você. Um código 500 qualquer valor. Tá? Então isso aqui são informações que ele também utiliza para saber se ele pode cachear ou não. E aqui são os métodos que eu acabei de falar. O que é cacheado, o que não é cacheado. O get, cacheado por default. Head, pode ser usado para atualizar entradas no cache. Normalmente você faz uma atualização, um update. Post, não é cacheado por padrão. Cacheado se o cabeçalho cache control permitir. Então, por exemplo, normalmente isso aqui quando você coloca alguma coisa em formulário. Então não faz muito sentido eu cachear esse tipo de coisa. Métodos put, delete, option e trace não são cacheáveis. E aqui tem as duas formas de você manter a consistência das informações no cache. Expiration time e validator. Então aqui eu coloco response expiration. Podem ainda ser cacheadas, mas deverão ser validadas antes de serem reusadas. Ou seja, observe que aqui tem data de expiração. Aqui, ó. Isso aqui é um tipo de informação, ó, expiration. Então, quando passar dessa data aqui, ó, eu tenho que validar. E validators. Diz que a resposta é sem tempo de validade e de um validador, o cache não poderá ser armazenado em cache. Se as informações no cache nunca poderia informar se uma cópia em cache ainda é válida. Note, contudo, que isso é apenas uma recomendação, não uma exigência. Armazenar e reutilizar esse tipo de respostas não viola o protocolo. O tempo de expiração transforma a resposta normalmente uncacheable em mais cacheable. Ou seja, nós podemos manipular isso.
tá? Colocando as informações cacheadas. Por exemplo, as respostas para requisições posts e mensagens com código 302 podem ser cacheáveis quando o servidor de origem fornecer um tempo de expiração. Tá? Então, essas informações que eu coloquei para vocês usarem para analisar. Bem, pessoal, eu vou dar um intervalozinho agora, para que ela não fique muito cansativa. E daqui a pouquinho eu gravo a segunda parte dessa introdução a sistemas de webcache.